E aí, fala comigo, bom ou não? Eu tô de cara com quanto que a gente conseguiu economizar aqui na Argentina e ficar abaixo do nosso orçamento aqui. Então no vídeo de hoje a gente vai falar dos nossos gastos do nosso primeiro mês aqui na Argentina, para você ter uma noção de quanto você gastaria se você viesse morar aqui como um nômade digital. E para começar e ficar claro aqui qual que é a cotação que a gente está usando, é que a gente está usando a cotação do Blue, né, do câmbio Blue, câmbio alternativo aqui na Argentina, que é totalmente legal, que você consegue através do Western Union, que é uma casa de câmbio que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E o que acontece? Eu fiz um vídeo que ele vai sair em breve aqui para vocês, falando sobre como que funciona a cotação aqui na Argentina e como que você consegue uma cotação que te dá 2 vezes mais peso pelo mesmo tanto de real aqui na Argentina. Então, durante esse vídeo, eu vou usar essa cotação como exemplo e depois vocês vão assistir o vídeo que eu vou fazer em breve, né, que vai sair em breve, para vocês entenderem como funciona essa cotação, tá? Mas a cotação que a gente está usando aqui no vídeo de hoje é a cotação de que $1 você consegue comprar 185 pesos ou com R$1 você consegue comprar 40 pesos, tá? Durante todo o vídeo eu vou mostrar para vocês os valores em peso, em dólar e em real, mas se você estiver vendo esse vídeo em um momento que a cotação está muito diferente do que eu mostrar aqui no vídeo, é só você pegar o valor em peso e fazer a divisão, né, pela cotação que está no dia que você estiver assistindo o vídeo. Obviamente as coisas encarecem, embaratecem, mas isso aqui vai te dar uma boa noção de quanto você vai gastar quando você estiver aqui na Argentina, em Buenos Aires mais especificamente. Bom, durante todo o vídeo eu vou falar aqui de todos os tópicos aqui, né, que você tem um custo de vida aqui em Buenos Aires, o que você gastaria morando aqui em Buenos Aires, e vou fazendo uns adendos aqui. Só para deixar claro para vocês, a gente economizou bastante, a gente está muito satisfeito com a economia. Teve uma categoria especificamente que foi do mercado, que a gente extrapolou um pouquinho mais, a gente já vai falar sobre isso. Para você que é novo aqui no canal, que não sabe ainda, eu e a Stephanie, a gente tem um orçamento de até $1.500 por país que a gente visita. Então a gente tenta manter ele no máximo dentro de $1.500. Às vezes a gente extrapola, mas a maioria das vezes a gente consegue ficar pelo menos dentro aí desse orçamento. E dentro de cada categoria aqui eu vou dar os adendos, né, falando o que a gente poderia economizar, gastar e por que a gente extrapolou em algumas e outras não. E aí a gente vai entendendo melhor como é que fica o custo de vida aqui dentro da Argentina, tá? Nosso primeiro gasto que eu vou mostrar aqui para vocês é a base de tudo, que é a moradia, tá? A gente alugou a casa através do Airbnb, a gente tem um link aqui do tour na casa, se você quiser saber o que você consegue aqui na Argentina com esse valor. A casa é muito legal, a gente está muito satisfeito, sem dúvida a melhor casa que a gente já ficou desde que a gente começou a nossa jornada nômade, e nem é a casa mais cara que a gente já ficou, tá? A gente ficou numa casa muito mais cara em Portugal que não chegava aos pés dessa aqui, tá? O total que a gente gastou nessa casa aqui foi de $637, o que dá 117.911 pesos argentinos ou R$3.102, tá? Foi um valor muito foi um valor muito legal, vou ser bem sincero com vocês, pelo que a gente conseguiu uma casa com uma vista sensacional, que não dá para vocês verem agora, cozinha separada, sala separada. Lá em Portugal a gente pagou 880 euros por uma casa que era tudo no mesmo lugar e muito apertadinha. Então na casa aqui a gente ficou muito satisfeito e a gente pegou pelo Airbnb. Agora é o lugar que a gente, provavelmente é o lugar que a gente mais extrapola em todas as nossas compras, que é o mercado, né? Em mercado a gente, né, o primeiro mês tem que se considerar bastante. Toda vez que a gente muda de destino, o primeiro mês ele é um dos meses que a gente mais gasta, principalmente porque no primeiro mês é quando você vai comprar, por exemplo, o sabão em pó, o amaciante, que normalmente dura um mês inteiro ou um pouco mais de um mês. Porém, no primeiro mês você tem que fazer esse, vamos dizer assim, esse investimento, e depois no segundo, no terceiro mês, talvez você nem compre, dependendo do tanto que você compra no primeiro mês, né? Tem várias outras coisas também. Se o Airbnb tá faltando um pano de chão, tá faltando um pano de limpeza, algum produto específico, um limpa-vidro, essas coisas, a gente também compra nessa primeira compra do mês, né? Então a gente já meio que faz uma compra maior na primeira semana, a gente compra semanalmente, né? E o nosso orçamento é de $60 por semana, porém normalmente na primeira semana, que é quando a gente compra essas coisas assim, que são mais esporádicas de comprar, fica um pouquinho mais cara. Então, de acordo com o nosso orçamento de $60 por semana, era pra gente gastar um total de $240 nesse mês, né? Nesse primeiro mês na Argentina, $240 por mês. Porém, nesse mês a gente gastou $399, que é um total de 73.879 pesos argentinos e um total de R$1.944 que a gente gastou com o supermercado esse mês aqui na Argentina. E uma coisa que pesou muito, muito aqui, eu não sei se é em toda a Argentina ou só aqui em Buenos Aires, mas que pesou muito é que muitas pessoas falam que a água daqui de Buenos Aires não é bom beber água da torneira, né? E aí a gente acabou comprando água praticamente toda compra, na verdade, toda compra que a gente comprava água e direto quando a gente podia ir ali separado e comprar só o galão d'água, toda vez que a gente ia no mercado trazia um galão d'água de 6 litros, a gente comprava água. Só pra vocês terem uma ideia, só de água que a gente foi esporadicamente comprar, nem tô incluindo a água que a gente comprou no meio da compra, né? Porque eu também não sei quantas a gente comprou, mas só esporadicamente de ir ali no mercado e buscar um galão d'água, a gente gastou $41 esse mês, ou seja, 7.610 pesos argentinos ou R$200 só comprando água no litrão. Se a gente tivesse comprado um filtro e colocado ele aqui
a gente provavelmente teria já economizado. Que a gente vai ficar aqui 3 meses, então R$200 no primeiro mês compra o filtro, os outros meses a gente beberia água da torneira filtrada no filtro que a gente comprou. Talvez valeria muito, muito mais a pena. A gente começou a beber água da torneira recentemente, mas a gente está sentindo muita dor de barriga e a gente suspeita que seja realmente água. Então talvez a gente volte a comprar água de qualquer forma. Nossa próxima categoria é o transporte, é um que é muito, 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 muito barato aqui na Argentina e ele tem duas divisões aqui. A gente tem o transporte privado, que seria tipo um Uber, pegar essas coisinhas assim, que a gente só pegou no aeroporto, e tem o transporte que é o transporte público, né, que é o ônibus, o metrô e essas coisas. Em transporte a gente gastou esse mês um total de $16,68. Em pesos argentinos isso equivale a 2.900 pesos argentinos e em reais isso equivale a R$76. A gente não tem que pegar transporte todos os dias, é só transporte quando a gente vai passear ou transportes quando a gente vai conhecer um lugar, vai visitar um amigo, esse tipo de coisa, então a gente não pega muito. O Uber, a gente só pegou um Uber do aeroporto, que deu $10, que dá um total de R$50 do aeroporto até a nossa casa aqui na Argentina, e em peso isso dá 1.850 pesos, tá? Todo o resto foi de transporte público, que foi um total de $5,68, um total de 1.050 pesos argentinos, o que equivale a R$27. E o mais legal disso tudo é que tem um cartãozinho que inclusive nossos amigos do Like a Local deram pra gente, que é um cartão do Sub, é um cartão do ônibus que você usa, então a gente carregou ele ali 2 ou 3 vezes durante o mês, e aí você paga a sua passagem, que normalmente fica ali, depende da distância que você vai percorrer, fica aí 20 pesos, que dá mais ou menos 50 centavos na cotação de hoje. Então você carrega ali, praticamente cada passagem vai ficar 50 centavos para você. É muito, muito barato mesmo. Ei, se você está gostando desse conteúdo aqui, muito provavelmente você vai gostar do resto do conteúdo do canal. Então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente posta 2 vezes por semana esse tipo de conteúdo aqui, valioso sobre viagens e nomadismo digital. Então, se tu está gostando desse aqui, você vai gostar dos outros. É só se inscrever. Os nossos gastos de saúde foram bem mínimos aqui em Buenos Aires, a gente não precisou de nada, graças a Deus. Então ficou maior mesmo, a maior parte do gasto foi com o nosso seguro de viagem, tá? O nosso seguro de viagem ele é $36, que dá 6.660 pesos argentinos e um total de R$175, tá? O restante foi vitamina, shampoo para cabelo que a gente comprou na farmácia, que deu $16, ou seja, 2.960 pesos argentinos ou R$77. Então, no total de saúde que a gente gastou aqui, foi um total de $52, 9.620 pesos argentinos ou R$253. E saúde foi isso, a gente comprou um remédio para dor de cabeça, compramos vitamina e uma vez que a gente comprou um shampoo específico para Stephanie ali, então foi isso, nada demais não. Uma das coisas que a gente ficou super impressionado aqui foi a telefonia, o que a gente vai falar agora. Comprar o chip de celular para você usar aqui, né? Quando a gente estava na Europa, a gente usava o chip da Irlanda mesmo em todo lugar que a gente ia, porque tinha um roaming lá, é muito bom dentro da Europa, porém aqui é um pouco diferente, né? A gente não consegue usar o nosso chip do Brasil aqui, ficaria muito caro, então a gente tem um celular que a gente coloca o chip ali para a gente receber chamadas da empresa, receber código de verificação quando vai entrar nas nossas contas, mas toda vez que a gente muda de país agora a gente compra um chip no local que a gente está, né? Então a gente comprou um chip aqui da Claro Argentina. Velho, e foi surreal. Cada um, né? Eu comprei um para mim, um para Stephanie, cada um tem 3 GB de internet, WhatsApp ilimitado, e eu acho que tem outro aplicativo lá que eu nem lembro qual que é, que você também tem ilimitado no seu plano que a gente comprou na Claro, tá? E o mais interessante disso tudo é que a gente faz stories, a gente vê vídeo, faz várias coisas e demorou mais de 28 dias para esses créditos acabar. Inclusive, eu acredito que esses 3 GB não fazia muito sentido, porque a gente não aderiu um plano. Ele deu ali pra gente, aí a gente colocava 400 pesos de crédito e supostamente depois a gente teria que aderir um plano. A gente não conseguiu aderir o plano, deixamos os pesos lá e a gente estava usando a internet, usou por 28 dias e acredito que a gente usou mais de 3 GB de internet, assim... Só fomos aproveitando, né? Acabou ontem a nossa internet. Então não sei muito te dizer como é que funcionou isso tudo, porque a gente simplesmente comprou o chip, colocamos 400 pesos de crédito e usamos a internet. Não aderimos nenhum plano, muito provavelmente se tivesse aderido teria dado mais lucro, porém deu um total de $4,32 para a internet, praticamente quase 30 dias de internet, ou seja, 800 pesos, né, como eu falei, e um total de R$21 para nós dois, ou seja, R$10,50 para cada um, e a gente praticamente passou o mês todo com a internet. Então, se você vir aqui e conseguir aderir um plano, muito provavelmente você vai economizar mais que a gente, mas funcionou pra gente faz stories, vê vídeo, várias coisas, e a internet foi mais que o suficiente pra gente. Agora uma parte que a gente sempre separa um dinheirinho para a gente aproveitar quando a gente está aqui como nômade digital
que são as viagens, tá? Esse mês a gente não viajou tanto, né? E a gente já vou explicar aqui que funciona a viagem como que funcionam as viagens aqui pra gente, né? Que muita gente acha que o que a gente vive já é uma viagem e no fim das contas. E não é, mas enfim. A gente não gastou muito porque a gente não fez muita coisa, a gente estava muito focado no trabalho esse mês, então a tendência agora é que a gente gaste um pouquinho mais com as visitas que a gente vai receber aqui da minha mãe e da minha irmã nesse mês aqui agora de maio em Buenos Aires, tá? Mas a gente gastou um total aqui de $27,29 em viagens, que dá um total de 5.048 pesos e que é equivalente a R$132. E quais foram as coisas que a gente fez e o que é incluso em viagem? Toda vez que a gente sai para turistar, a gente coloca nessa categoria viagem. Quando a gente sai para comer ali fora, comer num restaurante, fazer um almoço, ir ali tomar um vinho, tomar uma cerveja, ele entra em outra categoria que é a próxima que eu vou falar com vocês agora. Viagens é quando a gente literalmente sai para turistar, porque a gente gosta de separar isso. Então, por exemplo, se a gente tivesse ido na Argentina, tá aqui na Argentina, tivesse ido na Patagônia, isso entraria na nossa categoria viagens, tá? Se a gente sair para turistar em Buenos Aires por um dia inteiro, tudo que a gente gastar vai entrar na categoria viagens. E o que é incluso nesses $27 que a gente colocou aqui? Nesses $27 está incluso o rolê que a gente fez em San Telmo, então o que a gente comeu, o que a gente bebeu, tudo que a gente gastou em San Telmo enquanto a gente foi lá. Tá incluso o walking tour que a gente fez, que saiu semana passada, tá aqui o vídeo também no card para vocês assistirem. E também rolezinhos assim que a gente fez e tipo, e ali turistar rapidinho, tudo isso está incluso dentro de viagens, tá? E foi um valor bem considerável, bem barato que a gente conseguiu. Se você for levar em conta que a gente fez um rolê de 3 horas, um walking tour inteiro, a gente não gastou nada praticamente, só deu uma gorjeta pro cara. E depois a gente foi para San Telmo, que foi um dia praticamente de viagem, né? Dentro de um mercadinho onde tem comida e várias coisas para comprar, a gente gastou só $27. Isso é muito bom. R$130 eu considero muito, muito bom. E agora na categoria que a gente costuma meio que extrapolar todo mês, a gente está quase que aumentando o nosso orçamento dentro dessa categoria, porque independente do país que a gente vai, a gente gasta bastante nessa categoria, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, são os gastos com bares e restaurantes. Nesse mês aqui de bares e restaurantes, né, a gente inclui bares e restaurantes toda vez que a gente sai. Vai sair para jantar juntos, a gente inclui isso. Vai sair para beber com os amigos, um happy hour, qualquer coisa a gente inclui nisso. Nesse mês a gente teve o aniversário do Magapo. Se uns amigos vêm aqui em casa e a gente vai ali no mercado e compra coisas que não são relacionadas à nossa compra do mercado da semana, a gente coloca nessa categoria. Então, vieram aqui, vamos fazer uma pizza? Vou lá e comprar massa, farinha, recheio, refri, cerveja, o que seja. Isso entra na categoria bares, restaurantes e lanches, tá? Que a gente tem aqui. E o que a gente gastou aqui nesse mês em Buenos Aires foi de $122, um total de 22.607 pesos, que equivale a R$594. É 595 para arredondar, né? Acredito que esse seja um valor muito bom pra gente. A gente sempre fica nessa média, até lá na Europa, às vezes a gente gastava até €200 nessa categoria, porque a gente era muito de pedir delivery, a gente gosta de fazer um lanchinho, de sair para comer um lanche, então a gente é um dos rolês, né? A gente faz muitos vídeos de rolê gastronômicos aqui e é justamente por isso, a gente gosta de sair para comer e experimentar. Uma das formas da gente experimentar e sentir o lugar que a gente está morando é através da culinária, e a gente gosta muito de fazer esses rolês gastronômicos, então acaba que a gente gasta bastante nessa categoria, e inclusive eu acho até pouco, né? Eu diria que entre 100 a 200 é um valor bem aceitável, 100 para quando a gente está no orçamento, que é a situação que a gente está no momento, tentando segurar, então a gente extrapolou 22, mas eu considero que foi muito bom. Então, para fechar o nosso mês, e lembrando vocês que nosso orçamento era de $1.500, quanto que dá $1.500? Vamos ver aqui, $1.500 que dá aproximadamente dá aproximadamente R$7.400. Estou bem satisfeito aqui com o resultado final da Argentina, e muito disso tudo graças ao câmbio Blue, que é o câmbio alternativo que permitiu que a gente economizasse metade do que a gente gastaria, tá? Então a gente teve um gasto aqui que, assim, surreal. $1.258 no mês de abril, nosso primeiro mês na Argentina, que é muito abaixo do nosso orçamento, é o equivalente a 232.767 pesos argentinos, e o que equivale a R$6.125. Estou muito feliz que a gente conseguiu ficar dentro do orçamento. Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo mês que a gente consegue ficar dentro do orçamento desde que a gente começou a nossa vida nômade. E assim, de 1.258 para 1.500, que era o nosso orçamento, a gente está falando aí numa economia de 240, né? Se eu tiver bom, 1.260 por 1.500, 240 dólares de economia. Isso é muito, muito dinheiro. Se a gente for parar a pensar em termos de reais, aí a gente está economizando praticamente R$1.200. Assim, é uma economia muito grande. A Argentina é um país que a gente considera um país barato. Acho que no mercado ali é onde pesa mais, mas se for sair para comer, o câmbio Blue ajuda bastante nessa economia. Então acho que todos esses fatores ajudaram com que a gente ficasse dentro do nosso orçamento e achando uma casa desse nível pelo preço que a gente
gente achou. Então, eu acho que o orçamento aqui ficou muito bem equilibrado, a gente não teve que fazer nenhum sacrifício. E só para vocês terem uma ideia, em Portugal, tirando o gasto pessoal, que na época em Portugal tinha incluso gasto pessoal, compra de sapato, esse negócio, em Portugal a gente gastou aproximadamente $1.600 pro nosso mês em Portugal. Porém, a gente pagou muito caro na casa em Portugal porque a gente teve que alugar a casa 15 dias antes da gente viajar. Então, por isso a gente alugou tão caro, consegue mais barato em Portugal, mas lá a gente conseguiu um orçamento de aproximadamente $1.600 e aqui $1.300. E é uma diferencinha assim bem considerável. É o que a gente conseguiu economizar mais esse mês, que vai nos ajudar a pegar um destino um pouco mais caro no futuro, né? Então a gente quer evoluindo, pegar alguns destinos, né? Não ficar só indo em país barato, mas talvez experienciar alguns lugares um pouquinho mais caros também, e toda essa economia ajuda a gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham realmente tirado alguma informação aqui que vão ajudar vocês na sua decisão de vir para a Argentina, quanto vocês têm que juntar, quanto dinheiro vocês têm que ter. E em breve vai sair o vídeo sobre o câmbio alternativo, como que a gente faz para conseguir essa cotação aqui também, e também o vídeo do iNeb. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver esses próximos vídeos que estão para sair, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fui!